Olá, pessoal. Então, nessa aula a gente vai começar agora a usar o Inkscape do zero, ou seja, abrir um novo documento que não está salvo, ele abre uma configuração padrão e a gente tem que começar a ajustar essa configuração para a impressora, desculpa, para laser cutter que a gente vai usar. Então, a primeira coisa a vir é em propriedade do desenho e colocar esse desenho na unidade que você quer, eu vou deixar em milímetros, na largura e altura da mesa de corte, por exemplo. Então, eu vou botar a largura de 60 centímetros por 40 centímetros, onde eu tenho, então, aqui está a unidade de milímetros, né, 600 por 400, e com isso, eu crio uma região de desenho onde eu tenho um tamanho exato da minha mesa de corte. Lembrando que é bom usar um mouse com 3 botões, nesse caso o scroll para cima e para baixo muda a barra lateral, né? Se eu segurar o Shift e Scroll, ele anda para um lado e para o outro, e se eu segurar Ctrl, ele dá zoom ou afasta o zoom. Então, com isso a gente começa a mexer nesse layout do programa. Se apertar espaço, você consegue mexer, segurando espaço e mexendo o mouse, você anda panoramicamente nessa imagem. Então, é isso que a gente precisa como uma forma inicial do desenho. Então, definir os tamanhos, e agora eu posso começar a fazer objetos aqui. Então, esse é um programa bem complexo, que vale a pena vocês explorarem. Então, existe uma barra aqui em cima, onde você pode selecionar todos os objetos, girar objeto, inverter objeto espelhado, alinhar objeto. Desculpa, isso aqui é trazer objeto para cima e para baixo, perdão, alinhamento, não é aqui. Você vai ver que tem muita opção, não vou ficar falando todas elas, a gente vai falar basicamente de algumas dessas ferramentas aqui do lado. A gente pode escrever texto, a gente pode fazer linhas à mão livre, a gente pode desenhar círculos, elipses, retângulos, e aí eu vou explorar algumas dessas propriedades das ferramentas ao longo das aulas gravadas. Lateral aqui também tem um monte de função interessante para vocês usarem, né? Ferramentas de texto para selecionar fonte e tamanho, aqui sim para alinhar e distribuir objetos, aqui para dar zoom em objetos, só na dimensão do desenho, ou se você quer só num objeto específico. Bom, e por aí vai, salvar. Eu espero que vocês explorem essas ferramentas. O que eu acho importante frisar, de uma vez, é que os objetos desenhados aqui dentro, por exemplo, um círculo, se eu seleciono, vou voltar aqui, se eu seleciono esse objeto, ele me avisa que tipo de objeto é esse. Aqui nesse caso é uma elipse, ou seja, um desenho feito, ele identifica para mim que isso é um objeto específico, e esse tipo de objeto tem algumas propriedades. Se eu dou duplo clique nele, eu vejo que eu posso pegar os cantos e aumentar esse lado ou esse, por exemplo. Se eu observar bem, aqui é uma bolinha, né? Aqui é um quadrado, aqui é uma bolinha. Essa bolinha eu posso mexer e fazer segmentos diferentes. Então, nota que agora, antes era pelo centro, e agora que eu fechei muito, ele faz logo pelo início. Ok, interessante, mesmo para um retângulo, por exemplo. Um retângulo, se eu der duplo clique, eu posso, então, nos cantos, aumentar e diminuir. E nessa bolinha eu posso suavizar os cantos desse retângulo. Mas o ideal com o Inkscape não é usar esses objetos. A gente vai tentar sempre converter esses tipos de objeto para caminhos. Então, a gente vai ver a diferença agora quando eu converter num caminho. Se eu, mais uma vez, selecionar e clicar 2 vezes, a gente vê que eu não tenho mais aquelas opções. Agora eu vejo alguns nós específicos. Então, ele fez esse objeto, que quando eu seleciono, deixa eu selecionar de novo com esse botão, quando eu seleciono, ele fala para mim, é um caminho que tem 8 nós, que está na camada 1. Camada 1 é a camada que eu estou desenhando. Se eu apertar 2 vezes, quais são os 8 nós? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu disse, isso é um desenho vetorizado. Então, como a gente converter ele para um caminho, ele identifica que desse ponto para esse é uma linha reta que tem que andar, desse ponto para esse é um desenho curvo, não sei se é semicírculo ou não, mas é um desenho curvo, desse ponto a esse é uma reta, desse a esse é curvo, e com isso eu fiz, com 8 nós, os caminhos, os 8 caminhos específicos para fazer essa imagem. Eu vou voltar, então, a desenhar, deixa eu deletar esse objeto, vou voltar a desenhar agora um retângulo, mas eu vou desenhar um retângulo perfeitamente sem os cantos arredondados. Se eu clicar de novo, ele é um retângulo, então eu quero converter ele num caminho. Ao converter num caminho, um retângulo, eu preciso de 4 nós.
Então, se eu apertar 2 vezes, eu vejo que... Apertar 2 vezes é a mesma coisa que vir aqui, tá? O editor de nós. Eu vejo que para um retângulo eu tenho 1, 2, 3 e 4, e de novo, daqui aqui é uma reta, outra reta, outra reta, outra reta. E eu posso, se eu quiser, uma vez no editor de caminhos, eu posso editar os caminhos desse objeto. Ctrl Z volta, e com isso, então, eu começo a mexer nesse objeto. Desculpa, foi um errinho no computador. E com isso eu posso mexer nos nós desse objeto. Então, é importante saber que o Inkscape vai ser muito bom e muito utilizado para a gente como um editor de caminhos. Eu posso desenhar caminhos como círculos, como retângulos, como estrelas. Esse aqui já é uma estrela que eu brinquei um pouco com arredondamento. Então, eu vou deixar o arredondamento igual a 0. Vou botar só 5 cantos. Então, nota que são objetos que, se eu selecionar de novo, ele me fala que é um polígono com 5 vértices. E se eu quero, na verdade, usar ele como um caminho para poder editar ou para poder depois pintar cantos e bordas, eu venho e converto ele em caminho. Agora, se eu selecionar, vou voltar, eu vejo que, na verdade, ele é selecionado um caminho com 10 nós. As 5 pontas e os 5 cantos internos. Os 5 pontos internos. Clicando, eu posso editar individualmente os nós. Então, o que eu quero frisar é isso. A gente vai cada vez mais agora explorar os nós e essas ferramentas dos nós que a gente pode usar, como guiar os nós, onde eles podem ser agrupados, ou quando se aproximam deles, onde é que eles grudam, e algumas dessas ferramentas laterais. A ideia das aulas agora do Inkscape vai ser explorar esses conceitos.